Começar a gravar e vamos. Então vamos lá. O que é? Denise, Oi. rapidinho. Eu fiz um caderninho. Então deixa ele aí que a gente vai precisar dele hoje. Vocês vão entender hoje. Eu tinha prometido a aula da grade na semana que eu fiquei sem internet, né? Então hoje a gente vai falar da grade. Depois eu vou convidar vocês para uma aula de uma pessoa que estava aqui participando, que ela vai falar sobre os movimentos sistêmicos e a parte financeira. Eu vou ver se ela vai abrir. Se ela abrir para mais gente, eu vou convidar vocês. Boa noite. Quem está no Instagram, daqui a pouquinho eu vou fechar. Passa para o meeting, entra no link que está lá na bio para poder acessar o link, tá? Que lá você pode fazer pergunta. Então vamos, ó. O que a gente entende por grade familiar? É o local que a gente nasceu, né? É o sistema em que a gente está inserido. E aí existe uma certa ordem, existem um monte de informações que fazem parte desse sistema. E aí, nada na vida, eu acho que até agora, com tudo que eu vim explicando até hoje, vocês já podem ter a clareza que nada na vida é aleatório, nada na vida é à toa. Tudo está 100% interligado. E o que é importante a gente entender? Que tudo bem, está tudo 100% interligado, mas o que eu faço com cada informação que aparece? Se a gente pensa no sistema familiar, todo mundo tem o seu lugar. Então, o primeiro filho tem um lugar, o segundo filho tem um lugar, o terceiro tem um lugar, o pai tem um lugar, a mãe tem um lugar, os tios, os primos, todo mundo tem um lugar dentro do sistema. E tudo que acontece com um vai interferir no outro, sempre. Não tem como. Na constelação, né, tem até uma carta, vou ver se eu tiro hoje umas cartinhas para a gente da constelação. Na constelação tem até uma carta importante que ela fala muito do que é como se a gente fosse uma teia de aranha, né? E está tudo o tempo todo interligado. Para mim é fácil pensar na parte muscular, né? Se a gente mexe num músculo, mexe lá no pé. Então, se você imagina que você está com um vestido inteiriço, se você puxa o ombro, você vai interferir no cós, você vai interferir lá embaixo. Então, tudo está o tempo inteiro interligado. E as coisas vão movimentando de acordo com essa interligação. E essas memórias vão sendo passadas de geração a geração. E quando a gente pensa, né, nessas gerações, o que acontece? O exemplo tosco que eu dou, bem tosco e bem fácil de entender, é a parte do siso. Né? Quando a gente para pensar que... eu estou muito perto da câmera, né? Que as crianças hoje em dia não estão nascendo mais com os 4 sisos. Por que elas não estão nascendo e não estão desenvolvendo mais os 4 sisos? É aleatório? É claro que não é aleatório. Nada é aleatório. Então, a gente não tem mais a necessidade desse siso. Se a gente não tem a necessidade desse siso, por que eu vou formar? Eu não preciso dele. E aqui é um exemplo bem básico, bem simples, para a gente entender a adaptação ao longo do tempo. É claro que aqui a gente está falando de cálcio, de osso, de dente, mas a gente fala muito de comportamento. Vou colocar aqui. E aí a gente escuta muito, eu escuto muito, né, esse tempo todo na área de saúde, eu escuto muito falar: na minha família, todo mundo é diabético. Na minha família, todo mundo é hipertenso. Ah, não, mas na minha família, minha mãe teve depressão a vida inteira. Ah, não, mas na minha família, todo mundo tem problema respiratório. E vocês, com certeza, já falaram isso diversas vezes. Justificaram um sintoma pela herança desse sintoma, por saber que existem pessoas na família com esse sintoma. Só que a novidade na história é que a gente não herda doença. O que a gente herda de doença genética é muito, muito pouco. Existem sim as questões genéticas. Então, hoje em dia, a gente tem um rastreamento genético muito interessante, só que ele é muito pequeno em vista do epigenético.
que é aquilo que permite a genética se expressar. E aí é importante a gente ter essa consciência, porque, mas todas as mulheres na minha família morreram de câncer de mama. Eu já sei que eu vou morrer também, eu só cuido. E a cada 6 meses você vai lá, faz exame para ver qual que é essa questão da prevenção do exame, que é terrível. Criou uma cultura, uma indústria, que a prevenção é fazer exame? Nunca foi. Nunca foi. Fazer exame mais adoece do que previne. Porque quando você vai fazer exame, você vai na expectativa da doença. Você não faz exame achando que não vai dar nada. Por mais que você, não vai dar nada, vou fazer só por controle. Não vai fazer por controle. Se você tivesse certeza que não vai dar nada, você não faria? Então, essas questões de exame preventivo, eles são muito... tem uma cultura atrás disso, tá? Tem um sistema atrás disso. Mas, enfim, então, se todo mundo da minha família desenvolveu câncer de mama e morreram com esse câncer de mama, significa que eu vou ter esse câncer de mama? Não. Significa que eu trago uma informação. E a partir do momento que eu percebo que eu ressoo com essa informação, eu tenho total autonomia de mudar a informação. E a partir do dia que eu mudei a informação, aí sim eu tenho como não desenvolver aquele sintoma. Mas eu tenho como desenvolver um sintoma. Vamos pegar um exemplo de câncer de mama, né? Eu tenho como desenvolver esse sintoma, mesmo não tendo ninguém na minha família com essa patologia. Mesmo não tendo a herança dessa patologia. Então, assim, o que justifica, então? Então, vamos pensar. Se até agora você não tinha nenhuma informação, não tinha nenhuma herança, nada sobre câncer de mama, e aí, apareceu um câncer de mama. O que justifica, então, se não é herança? É a sua alimentação? São os seus medos? O que está acontecendo? Né? Deixa eu só pausar aqui. Eu não, vocês só fazem um sinal para mim para saber se é a minha internet que falhou ou se foi só a sua. Qualquer coisa, gente, sai e entra, tá? Se precisar. Eu já vou ouvir sua pergunta. Deixa eu só fechar o raciocínio. Para quem está no Instagram, tem um link na bio que te leva para esse grupo. E nesse grupo você pode fazer pergunta e eu posso falar sobre a sua grade durante essa aula de hoje. Tá bom? E aproveita que está aqui no Instagram, compartilha, manda com um monte de gente para a gente ter mais gente sabendo dessa informação. Então, deixa eu só seguir o raciocínio para eu não perder. Então, eu tenho um câncer de mama que foi herdado, né, dito herdado, e eu tenho um câncer de mama que surgiu e não tem explicação. Se eu fiz, e tem os casos, né, e tem os casos das pessoas que vêm fazendo controle e de repente descobre. E tem os casos das pessoas que nunca fizeram o controle no exame aleatório, por um motivo qualquer, descobrem que tem. E chega uma hora que não se tem resposta. Chega uma hora que quando você questiona, poxa, mas por quê? O que está acontecendo? Não tem resposta. Por que não tem resposta? Porque a gente chega numa lacuna da medicina clássica, que é a parte da causa da medicina clássica. Então, chega esse período que, ponto, acabou. E a gente trata. Então, qual que é a importância da gente entender tudo isso? E até mesmo quando a gente tem na família uma série de sintomas, uma série de doenças, uma série de coisas, até nessa situação é fundamental a gente entender. Porque a gente vai estudar qual é o comportamento que está sendo honrado, qual é o comportamento que está sendo repetido, e a partir da leitura biológica e de outros estudos, da grade, enfim, de um compilado de informação, a gente vai desenhar o padrão de informação que está gerando aquele sintoma. Se eu mudo aquilo, eu mudo a informação. Então, a gente começa por aqui, assim, a gente começa por este lugar. E aí, eu vou mandar aqui o convite para quem entrou no grupo depois,
E aí você pode me fazer a pergunta. Pode falar. Você falou que a gente tem autonomia para mudar esse pensamento. É psicológico essa autonomia? Essa mudança? Aí tem várias coisas que interferem. Uma delas é se, por exemplo, vou seguir esse exemplo do câncer de mama, tá? Depois, quando vocês entrarem aqui no grupo, quando vocês fizerem mais perguntas, eu vou explicar com o exemplo de vocês, tá? O que acontece? Se a gente pega, cada tecido tem uma forma de evoluir. Cada tecido vai evoluir de uma forma e vai gerar um sintoma. Quando a gente pega essa informação antes de gerar o sintoma, a gente tem uma determinada ação. Quando a gente pega essa informação a partir do momento que gerou o sintoma, aí a gente tem outro comportamento. Por quê? Vocês vão concordar comigo que entra o medo. Deixa eu só falar aqui, alguém falou que tá sem som. Aqui no Instagram tá sem som, gente? Compartilha com as pessoas, já que vocês estão aqui e não querem entrar no grupo. Se tiver sem som, vocês me fazem sinal, tá? Vocês vão concordar que existe o medo. Aí existe um inconsciente coletivo das informações que aquele sintoma traz. Então, quando a gente fala assim, isso é uma doença emocional, eu vou pedir para você procurar um psicólogo ou um psiquiatra. A primeira, graças a Deus, isso vem mudando, mas normalmente a primeira coisa que vem em mente é: tô louca. Tô louca. Vou precisar de um psiquiatra, tô louca. Essa é a primeira informação que vem. É porque você não acredita num trabalho de um psicólogo, de um psiquiatra? Não. É porque existe um inconsciente coletivo. E que, ao longo do tempo, inicialmente, as pessoas que precisaram desses trabalhos foram chamadas de loucas. E tudo bem, essa informação existe. Assim como existe até hoje a informação de câncer mata. Entendeu? Então, durante muitos anos, muitas pessoas morreram com câncer. E a informação do câncer mata é muito forte. É muito forte. Então, assim que a gente desenvolve a doença, a gente entra muito no medo. Por isso que eu estou falando, tem duas ações. E sempre lembra que não existe diferença do emocional para o físico. Então, como que a gente vai mudar isso? É no emocional? Mas o seu emocional não faz parte do seu físico? E o seu físico não é a reação do seu emocional? E vice-versa, isso não funciona numa mesma simbiose, numa mesma lógica? Então, a gente não tem como separar. Como que a gente começa a tratar? Por informação. Por informação. E logo em seguida, com informação precisa. Aqui é importante, com informação precisa, que faça sentido. Por quê? Eu posso falar, e é o que eu falo sempre, né? Que vocês não me escutam no Instagram falando, sua dona joelho é submissão com a sua mãe, né? Por quê? Porque essa informação não vai fazer sentido. Ela não vai te levar para uma cura. Ela vai só aumentar o tamanho do seu conflito. Poxa, é verdade, eu realmente estou com dificuldade com minha mãe. Poxa, eu realmente estou impotente com meu marido. E aí eu só aumento o seu conflito, se eu dou uma informação solta. Se eu dou uma informação precisa, naquela hora o seu cérebro, e aí, né, são as moléculas, como é que a Candice chama? As moléculas da emoção, né? Aí todo o seu corpo, não é o seu cérebro, todo o seu corpo entra num movimento com a harmonia daquela informação e cria outra informação. Então, existe, hoje em dia, o meu trabalho de mentoria, ele é todo para te orientar nesses processos, todos. Então, a gente tem um específico só para trabalhar a grade, e a gente tem um para trabalhar as outras coisas da vida. Mas a informação precisa ser precisa. Ontem, por exemplo, eu fui atender uma pessoa, e como ela já é minha cliente, eu olhei para a cara dela e falei, não tem micro aí. Não tem o que fazer. Tem informação que não está resolvida. E aí eu precisei repetir umas 3, 4 vezes a mesma história.
que ela me contou. Por que eu precisei repetir 3, 4 vezes? Porque na primeira vez, as palavras que eu usei não fez sentido. Na segunda vez, as palavras que eu usei não fez sentido. Na terceira vez, ela já estava entendendo, mas não fez sentido. Na quarta vez, fez sentido. O que é fazer sentido? A cara da pessoa muda. Quando a cara da pessoa muda, todo o lerê-lerê que ela vai me contar não importa mais. Porque ela já entendeu. Se ela entendeu, tá bom. Ponto. Não é se ela entendeu, né? Que a gente fala entendeu. Mas se eu percebi que aquilo fez sentido, tá bom. Acabou. É isso que eu precisava. Porque a partir daquele momento, ela saiu do problema. Naquele momento, ela saiu do problema. Ah, e aí, depois? Ela vai chegar em casa, tem aí 40 anos de comportamento aprendido, aí entra a minha assistência da mentoria. Mas ainda assim, que não tem essa assistência, ainda assim, você não tem como ter uma informação e continuar do mesmo jeito. É diferente. A partir do momento que você tem uma nova informação, é diferente. Ficou claro? Então, vamos lá. Para quem está no Instagram, gente, convida as pessoas, clica no link, entra aqui na nossa aula, que vocês vão poder tirar todas as dúvidas. É quase uma consulta grátis. A consulta hoje está barata, não, tá? Então, vamos lá. Eu fiz aqui um esquema também para explicar para vocês. Eu não sei se para vocês é claro a parte da leitura da constelação. Por quê? Quando a gente entende como a constelação está muito conhecida hoje em dia, está muito falada, então é mais fácil da gente perceber que as informações de fato vêm do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, meus tataravós, dos meus tios, e enfim, vem de tudo isso. É fácil entender na forma racional. É igual é fácil entender que a doença também segue essa ordem. Mas não é tão fácil entender a parte do comportamento. Como que é a maneira mais óbvia e a maneira mais fácil para você entender isso? Sabe aquela pessoa na família que alguém fala assim, fulano, você tem o jeito do seu avô, o jeito do seu tio, o jeito sei lá de quem. E esse fulano nunca viu o avô, o tio, ou sabe-se lá quem. Ele nunca viu. Mas ele é igualzinho. E não é igualzinho de físico. É o jeitinho, né? A gente fica brincando com um sobrinho meu. É o jeitinho de coçar a orelha. Ele conviveu com o vô dele 3 meses. Que é a vida dele. E ele coça a orelha igualzinho o vô. Ele coça a sobrancelha igualzinho. Ele anda igual. Então, as expressões são muito iguais. Quando a expressão é muito igual, a gente está trazendo informação daquele sistema. E aí, nesse lugar que a gente tem que trabalhar as informações. É nesse lugar que a gente tem, assim, muita informação para trabalhar, mas muita informação. E aí eu vou pegar um papel aqui que eu vou desenhar para vocês. Se bem que eu posso desenhar na lousa, né? Que é o seguinte, se a gente... Então, deixa eu primeiro desenhar a grade, para vocês entenderem como que vem essa herança, tá? Primeiro eu vou desenhar a grade. Abrir uma lousa integrativa. Quem está no Instagram, compartilha, entra lá no link para fazer pergunta. Cria ideia juntos. Espera aí que vai abrir a lousa aqui, gente. Que eu vou desenhar quem que é a grade. Eu pretendo que ela abra uma hora. Ela não vai abrir. Então eu vou desenhar na mão, né? Vantagem do papel e caneta é que nunca trava, né? Agora essas coisas de internet trava. Então vamos lá. Vou desenhar grandinho aqui para vocês. Quem já assistiu às minhas aulas outras já entende essa história, né, da grade. Vamos lá. Sabe o jogo da velha?
É isso. Essa é a grade. Então, vamos entender aqui. Espera aí que eu vou mostrar para vocês também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá ao contrário para vocês, eu sei, né? Mas vocês entenderam. Não tá, não? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As informações, elas seguem essa ordem. Elas vêm daqui para cá. Certo? Então, por exemplo, vamos ver se eu tenho outra canetinha. Por exemplo, a pessoa tem tanta canetinha. Vamos lá. Essa grade, vocês vão me falando, vocês entenderem, e vão compartilhando, convidando as pessoas. Ixi. Essa traz uma informação. Vou mostrar para vocês. Essa. Ih, as canetinhas estão tudo secas. Traz outra informação. E essa traz outra informação. Pronto. Minhas canetinhas estão secas, não vai dar para ver. Todo mundo que está aqui traz uma informação, que é diferente de quem está aqui. Que é diferente de quem está aqui. Por que isso aqui é importante? Porque, vamos lá, ó. Na sua família tem. Você, eu sempre pergunto, quem é meu paciente, quem está na aula, quem já sabe dos meus esquemas, está careca de saber já dessa informação. Você sabe que na sua família são 4 irmãos. Então, nasceu Joaquim, Pedro, Henrique, Laura e você. Estou chutando o nome, tá? Estou tirando atrás da orelha. Só que entre o Joaquim e, eu não sei quem era o segundo, o Henrique, tem um aborto. Olha o Paranauê todo que vai dar confusão. Ou, antes desse aqui, tem um aborto. Ou, nasceu todo mundo e aqui tem um aborto. O que acontece? Essa pessoa que vem depois do aborto vem com um monte de informação. Ou, se o aborto foi logo aqui no começo, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse não é o terceiro, esse não é o quarto e esse não é o quinto. Como assim? Aborto conta. Conta lugar na grade. Sempre. E aí, quando eu falo, né, nossa, estudar a grade é muito legal, mas dá um trabalho do cão. Por quê? Porque vocês vão ter que fazer o seguinte. Vocês vão ter que procurar saber. E aí, por isso que eu falei, pega papel e caneta, que vocês vão anotar as perguntas, tá? Vocês vão ter que procurar saber na família. Quem são os primeiros? Quem são os segundos? Quem são os terceiros? E assim por diante. Se teve aborto, qual é a ordem do aborto? Se foi feito ou se foi acontecido, ou se foi espontâneo. Em algum nível, isso é importante. Lá atrás, para a gente, quando existe aborto, eu já sei por que aconteceu. Mas lá atrás é importante a gente saber por que aconteceu. A consequência do hoje é fácil entender, mas o lá atrás é importante saber. E aí, nesse caso, você vai começar a perceber que existem alguns padrões. E a gente vai ter padrão. Engraçado, toda vez que eu olho lá, os abortos estão sempre nessa linha. Ou às vezes você não vai entender que está sempre na linha, porque pronto, teve um aborto. Aí nasceu um. Aí teve outro aborto. Aí você fala, não, aí esse outro aborto estava no terceiro lugar. Não. Por quê? Se teve um aborto. Logo em seguida pula um, nasceu o filho. O primeiro, que não é primeiro, é terceiro. O outro que teve aborto está de novo na linha do quarto filho. É confuso? É confuso. Mas traz muita clareza quando a gente olha para tudo isso. E aí eu vou mudar, porque essa parte é importante vocês entenderem para a gente olhar lá para cima nas outras questões, tá?
E aí eu dei vários exemplos aqui nas perguntinhas que eu coloquei. Peraí que eu já vou deixar você perguntar. Que eu coloquei aqui coisas que interferem no casamento, que vão interferir na saúde, que vão interferir nos abortos, que vão interferir no lugar de cada um, e escrevi aqui como é que a gente resolve. Então, pronto, daqui a pouco eu compartilho isso com vocês. Até aqui, alguém tem algum... Pode perguntar, Wagner. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu quero saber se esses abortos têm que ser do mesmo pai e mesma mãe. Não. Só que muda a grade. Quando muda pai e mãe, faz um Paranauê um cadinho diferente. Porque aí você junta duas grades. Mas ainda assim, aquele que vem depois do aborto continua carregando as informações? Continua. Principalmente se for da mãe. Essa questão do pular um é muito forte na mãe. Mas às vezes vocês vão perceber uma situação interessante quando vocês começarem a perguntar, que é o seguinte, por exemplo, o casal separou, teve filho, nananana, e aí quando juntou teve filho. É muito interessante porque acontece o seguinte, o pai teve 2 filhos, por exemplo, antes desse novo casamento. E aí quando vocês casam, você nunca teve filho, mas você ou tem um aborto e depois um filho, ou você tem um filho com trigemelar, que ocupa o 3º lugar. É confuso. Mas vai vir um único filho que vai ocupar o 3º lugar. Por quê? Para ele caber nessa grade dos 2. É muito interessante, isso acontece demais da conta. Quando o aborto, alguém, ela perguntou aqui no Instagram, eu vou responder quem estiver no grupo, entra aqui no grupo, gente. Quando o aborto é o último, a princípio não vai interferir para mais ninguém, mas interfere porque ele está numa grade familiar específica. Então, todo mundo que está naquela grade tem informação daquele aborto. Entendeu? Não vai ter ninguém que vem depois. Tá bom, não tem ninguém que vem depois, mas a grade que ele ocupa traz essa informação. Entendeu? Quando morre depois de vivo, viveu, não importa se viveu 1 hora, 2 horas, viveu. Tá? Aí vai entrar uma outra informação, que também é importante, mas é mais difícil. Tá? Então, vamos lá. Entra no grupo, vocês fazerem pergunta. Só clicar no link, né? Sem sofrimento. Então, vamos lá. Seguinte. Só colocar aqui. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Ou eu posso seguir? Fala aí, gente. Se vocês quiserem colocar Para a mim, carinha... pode seguir. Tá, joia. Se vocês quiserem colocar a carinha de vocês aí, eu vou ficar tão feliz. Tão bom quando vocês colocam a carinha de vocês. Deixa eu só mandar aqui. Mais um. Essa aula de hoje, ela vai ficar salva no YouTube para todo mundo, exclusivamente essa, tá? As outras vão ficar salvas só para vocês. Por que essa vai ficar aberta para todo mundo? Porque essa aula eu estou explicando até para os pacientes que vão precisar fazer a grade. Tá? Então, vamos lá. Então, pronto, entendi que a gente tem as memórias herdadas. Até aqui, ok. A outra coisa que é importante a gente saber é os motivos de nascimento, os motivos de morte, os motivos de casamento. Como assim nascimento? Nasceu como, aonde, quando e porquê, normal, cesariana, programado de emergência, isso tudo faz diferença. Engravidou em que circunstância, isso também vai fazer toda a diferença. A situação financeira,
vai fazer toda a diferença. Se existe outras questões no casal, isso também vai fazer toda a diferença. Mas eu vou colocar as perguntas no final, tá? Que são as perguntas que eu quero que vocês façam. Que vai trazer muita clareza. Então, vamos começar a entender alguns conflitos que vão trazer problemas financeiros. Uma coisa que algumas pessoas me questionaram muito recentemente, e até foi base minha na hora de estudar a minha grade familiar, é a seguinte. A gente vê muita família com problemas de compulsão, mas com problemas assim. Tem uma geração que todo mundo fuma, tem uma geração que todo mundo bebe, ou todas as mulheres bebem muito, ou todos os homens bebem muito. E isso é muito herdado. E isso também traz muito problema de fígado. E as pessoas falam, não, isso o problema de fígado tem a ver com excesso de bebida. E, na verdade, não é bem assim que a banda toca. O problema de fígado ele já existia antes da pessoa beber. Então, por que é importante a gente saber disso? Porque se, por exemplo, né, quando eu estava fazendo a minha grade, se eu sei que as mulheres casaram com homens e todos eles tiveram problemas com bebida, e eu começo a olhar para cima e começo a ver que muita gente tem problema com bebida. E aí, em paralelo, você vai começar a ver que todos esse sistema familiar tem problema financeiro. E aí, como que a gente sai disso? Entendendo aonde começou e qual era o problema. Porque quando a gente olha isso no nível sistêmico muito anterior, a bebida tem a ver com duas questões. Uma que é importante a gente olhar na linha da constelação, que são as exclusões, as pessoas que foram excluídas, que não foram integradas ao seu sistema, e as pessoas que tiveram problemas muito grandes, tinham muito dinheiro e perdeu muito. Eu estava vendo lá na minha, é interessante, uma pessoa que era dona de fazenda de café, e acabou, teve uma crise do café, enfim, ele perdeu tudo. E teve que mudar de profissão e virou marceneiro. Esse perder tudo, esse estar desamparado, esse sofrer grandes alagamentos, isso são informações que a gente herda e repete padrão. Então, quando a gente tem a oportunidade de identificar essa situação, mudar a percepção, mudar a forma de agir diante dessa situação, a gente sai da obrigatoriedade de ter aquele sintoma. E aí a gente começa a entender que a gente está partindo do princípio que sair do sintoma, a gente está entendendo que o sintoma ele é uma luzinha de alerta, né? O que é o sintoma? Ele surge para te mostrar algo. A doença serve para quê? Para te mostrar algo. O carro, quando começa com defeito, ele não vai lá e coloca e acende uma luzinha e te avisa, olha, está com algum defeito. Só que o defeito que está no carro não é a luzinha. O defeito que está no carro está além da luzinha. O sintoma serve para isso. Ele é a luzinha que está avisando que lá atrás tem um probleminha. Então, quando a gente acessa a informação lá atrás, a gente consegue apagar essa luzinha, entendeu? Essa luzinha da informação. E aí o sintoma não eu sempre falo assim, a gente não vai agir no sintoma, porque ele não é o problema, ele é só a luzinha acesa. Mas a gente vai melhorar a partir do momento que eu conserto lá dentro. Então, se você leva o seu carro no mecânico, e ele chega para você e fala, não, pode deixar, que eu vou trocar essa luzinha aqui que está com defeito. Vai resolver? Você vai deixar seu carro nesse mecânico de novo? Por que a gente leva o nosso corpo nesses mecânicos? E volta, e volta, e volta. Por que eles fazem? Eles pegam e trocam a luzinha. Eles pegam e trocam o interruptor. Isso resolve? Não, isso não resolve. Só que é muito interessante a gente olhar lá em cima na grade
Porque a informação, lembra que eu falei lá no começo que as informações precisam fazer sentido? Ela só faz sentido quando ela é coerente. E aí, essa história que eu estava falando da paciente de ontem, eu falei 4 vezes a mesma informação. O que eu mudei? A palavra. E aí, essa palavra que fez sentido é a que vai mudar a história dela. Mas se não faz sentido, não resolve. Não resolve. Não tem assim, então tá bom, eu não sei que direção tomar, por isso que eu tô com problema no meu pé. Como que isso resolve essa vida? Não resolve. Isso traz um segundo problema. Mas se você começar a olhar para trás, por que eu estou com dificuldade de me direcionar? Qual é o medo? Qual é a insegurança? Qual é a vantagem? Aí sim você vai entrando numa informação coerente. Ficou claro? Eu sei que é muita informação, assim, eu estou me policiando para ficar bem curto e grosso. Mas tem alguma dúvida? É uma dúvida? Ô, Nelly, acho que é só eu que estou fazendo pergunta aqui. Pois é, gente, vamos acordar esse povo. Lá naquela grade você colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui. Quem seriam o 1, 2, 3, o 4, 5, 6? Os filhos, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, o quinto filho, o sexto filho. Entendi. Entendeu? A posição que você nasceu. Entendeu? Aí você vai ver que é muito interessante, assim. Por exemplo, tem uma tia sua que é segunda filha, e você é a segunda filha. Você vai começar a perceber o quanto que vocês são semelhantes e o quanto que vocês se irritam. Que vocês trazem a mesma informação. Isso pode se dizer também de afinidade? Mais ou menos, depende do que aconteceu lá atrás. Que pode ser afinidade ou pode ser ranço. Dependendo da dor. Normalmente tem uma afinidade de características, então tem umas características semelhantes. Então, você e sua tia, que ocupam o mesmo lugar, vocês têm algumas características semelhantes. Até os sintomas são semelhantes. Nossa, eu sou igual minha tia, eu toda vez tenho problema respiratório, por exemplo. Até esses sintomas são muito parecidos. Mas, dependendo da dor, pode ter um ranço muito grande. Nossa, eu me dou bem com todo mundo, menos com ela. Ô, mulher chata. E, às vezes, você não sabe por que você não gosta dela. Entendeu? Porque se a gente entende que cada geração vem corrigindo, a sua geração já vem corrigindo uma coisa, que é da geração dela. Então, ela não vai saber lidar com a sua correção e você não vai saber lidar com a dor dela. Mas o que é importante quando a gente olha no nível da saúde? O que é interessante disso? Porque se essa sua tia, ela tem muito problema articular, por exemplo, você vai trabalhar na sua vida as questões de valorização, as questões em poder se locomover, as questões em poder de mudar de caminho de vida, né? Sair das impotências, se permitir ir aonde você deseja ir. Entendeu? Aí é onde mora a cura. Entendeu aonde mora a cura? Oi, boa noite para quem está aqui. Vocês entenderam aonde mora a cura? Alguém tem uma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês querem dar algum exemplo de sintoma? Nada? Acho tão assim esse silêncio me incomoda tanto. Então tá, então tchau, boa noite, dorme com Deus, tá tudo entendido? Você não tem dúvida nenhuma. Vocês vão olhar para a grade familiar para vocês entenderem tudo, a partir de hoje estou liberta, tá tudo certo. Tem algum sintoma que repete? Não, pode falar.
Eu quero falar de novo. Vou falar, ué, você que está salvando o povo, que o povo não tem sintoma nenhum. Estamos todos lindos e saudáveis. Eu Você não, eu vai estou cheia escutar, de problemas. você vai escutar um ano final, eu, mas é o Gabriel no fundo Sem aqui. problema nenhum. Aonde entra a herança do pai e da mãe nas nossas dores? Em tudo, gente. Em tudo. Não, tipo assim, eu tenho uma enxaqueca muito forte. Isso pode ser do meu pai ou da minha mãe? Eles têm? Minha mãe, sim. Então tá. Aí você vai procurar saber qual posição que a sua mãe ocupa na família. Para saber se essa sua enxaqueca tem relação com o sistema. De forma geral, você sempre vai se questionar quando ela começou e quando ela aparece. Por quê? Então vamos falar aqui da enxaqueca pré-menstrual, TPM, que quase ninguém tem, né? Vamos falar da TPM. Por que é muito comum a dor de cabeça na TPM? Só que não vou nem entrar na história do vírus, mas vamos pegar só a TPM mesmo. Na TPM, vocês já observaram que quando a gente pergunta assim, qual que é o seu sintoma de TPM? Aí tem uma lista com 10 sintomas. É dor de cabeça? É cólica? É dor nas pernas? É fraqueza no corpo? É dor no seio? É cansaço? É mau humor? É irritabilidade? É tristeza? É ansiedade? E olha só, tudo culpa da menstruação. Tudo culpa. Mas se é tudo culpa dos hormônios da menstruação, tem alguma coisa que não está batendo. Porque se toda mulher menstrua, e se isso é culpa dos hormônios, tem uma coisa errada. Tem um botãozinho que não bate aí, porque senão todas nós deveríamos ter todos os sintomas. Está errada a lógica? Porque assim, a culpa, né, a causadora da TPM não é a menstruação, a alteração hormonal. Por que cada um tem um sintoma diferente? Esquisito, né? Porque a minha menstruação não é diferente da vocês. O ciclo pode ser diferente, mas não é diferente. E aí, o que acontece? Começa aqui a primeira informação. Então, o que aconteceu na sua primeira menstruação? Na sua segunda, as primeiras menstruações, né? Hoje em dia, a gente tem que partir do princípio que éramos todas virgens. Né? Hoje em dia, as coisas mudaram muito, mas éramos todos virgens, não tinha relação sexual nesse momento. E você menstruou. Só que, se essa menstruação teve um sangramento intenso, se essa menstruação te trouxe uma fadiga extrema e seguiu trazendo esses sintomas, significa que você trouxe memórias herdadas referente à gestação. E aí alguém que tinha perguntado, mas e o último filho quando tem aborto? Bom, se o último filho, eu não sei quantos filhos ela teve. Vamos falar que ela teve 2 filhos, o último filho é o terceiro. Estou chutando, tá? E ela é a terceira, todo sintoma que ela tem vai ser referente, não vou nem colocar ela, vamos colocar abaixo dela. O filho dela vai ter um terceiro filho. E esse terceiro filho nasce mulher. Essa mulher, nossa, confundi vocês, né? Deixa eu desenhar. Vamos lá. Vamos pro desenho. Anelise, eu tô com medo de não ter cérebro para entender. Tem, uai, tá doido? Tô vendo sua cabeça aí, uai. Eu, hein? 6 ou 5, tá joia? Vamos lá, essa aqui é a pessoa que teve o aborto, que foi, ela falou aqui que foi o sexto, que eu acertei, tá na grade do 3. Eu vou botar o 3 para facilitar a nossa vida. Aí essa pessoa tem os filhos, né? Um desses filho, nossa, filho. Um desses filhos
vai ter filhos. Então, esse filho teve um terceiro. Essa terceira, vamos lá. Ó, essa é a pessoa. Essa pessoa, já vou mostrar aqui. Essa pessoa teve filhos, certo? Esses filhos tiveram filhos. E esse filho teve 3 filhos. E aqui nesse terceiro lugar nasceu uma menina. Essa menina, na primeira menstruação, vai ter cólica. Essa é a pessoa, esses são os filhos. Esses filhos tiveram filhos. E esses filhos, dos filhos, o terceiro é uma menina. Essa menina vai ter cólica. Por quê? Toda mulher tem cólica. Não, não é toda mulher que tem cólica. Existe um perigo na grade familiar dela referente à filiação. Quem? A avó dela perdeu o terceiro filho. Ai, mas não aconteceu nada. Aconteceu, ela perdeu. E essa pessoa nasceu no lugar de informação que ter um filho não é seguro? Ponto. Ah, e aí? E aí que essa menina quer engravidar? Aí ela engravida do primeiro, engravida do segundo. Na hora que ela vai engravidar do terceiro, dá um BO. Ou não consegue engravidar, ou o casamento acaba. Vamos supor que essa pessoa. Tá ruim hoje a imagem, né, gente? Vamos lá. Que essa pessoa aqui, quando teve o terceiro filho, separou do marido. Porque eles não souberam lidar com o término, com essa morte. Essa morte gerou um sofrimento muito grande. Ou esse aborto foi feito, não foi espontâneo, isso gerou um sofrimento muito grande para a família. E aí os pais separaram. E aí traz uma grande dor essa pessoa. Nasceram essas pessoas e o filho, a filha do filho, que já é a neta, quando casa e quando vai engravidar, na gestação do terceiro filho, ou ela não consegue engravidar ou ela termina. Ah, mas o relacionamento estava uma porcaria. Não, não estava uma porcaria. Ele se construiu uma porcaria até o terceiro filho porque era a informação que você tinha. Entendeu? Como é que o negócio é muito forte? Quantas pessoas têm a informação de que o filho acaba com o casamento? Casa? Casa não, só não arruma filho. E aí, essas pessoas que falam isso, a minha questão é: pergunta para sua mãe o que mudou no casamento quando ela teve filho. Pergunta para sua avó como é que foi quando ela teve filho. Pergunta para suas tias como é que foi como elas tiveram filho. Ou para as mães que tiveram filho solteira. Porque isso sim interfere na sua vida. E aqui a gente pega uma situação extremamente importante, que é o que hoje em dia eles chamam de tentantes, né? Que são as mulheres que tentam engravidar e não conseguem. E fazem inseminação, e fazem. Eita, quebra não. E fazem um tanto de coisa que hoje em dia a gente sabe que é possível e não engravida. Por quê? Eu tenho um exemplo de uma paciente que, assim, eu não sei se ela ainda continua casada, mas é nítido, e ela tem essa clareza, que no dia que ela terminar com o marido que ela tá, o primeiro que ela pegar é engravida. Porque a informação que o marido dela representa é tão forte no sistema que aí vem uma outra questão, né? Que não tem como ela engravidar daquela pessoa e se manter segura. Aí entram outras questões. Como que a gente resolve isso? No caso dela, separa, filha. Separa, adota filho. E aí, na hora que você adotar um filho, você vai ver que ele se tornou pai e ele não se tornou aquela pessoa que você conhece. E aí, automaticamente, você vai engravidar. Vocês já viram pessoas que adotaram e logo depois engravidaram? Ah, é porque relaxou também. Mas não é porque relaxou. É porque adotou,
A mãe passou a ser mãe, o pai passou a ser pai, e aí também tem a questão sem o período da gestação. Passado uns meses, olha, ele não vai me agredir se ele for pai. Posso ter filho. E aí eu engravido. Isso tudo é importante. E é muito importante, porque às vezes são coisas que salvam mesmo as relações e fazem muita, muita diferença. Fazem muita diferença. Ou as pessoas que ficam tentando engravidar e fazem X filhos, todos morrem e de repente consegue, porque saiu da grade de perigo. Só que essa criança começa a ter doenças. Por quê? Porque ela não está ocupando o lugar dela. Ela, às vezes, vai ser a 10ª filha, porque perdeu tanto. Que para ela se manter viva naquele sistema, ela é a 10ª. E precisa dar o lugar dela de 10ª. Ela não é a primeira, ela é a primeira viva. Tem uma outra história também de umas pacientes que a filha foi me procurar porque ela tinha escoliose. E esses dias na viagem também eu atendi uma menina na loja assim que tinha escoliose. E aí eles só queriam me procurar porque ela tinha escoliose. Tá, né? Só que eu tô conversando com a menina, ela não encaixa no lugar que ela ocupa. Eu falei, gente, essa menina não é segunda filha, não. Ela está sendo empurrada de um lado para o outro. Ela não sabe que lugar que ela ocupa, escoliose. Ela está sendo jogada de um lado para o outro. Quando eu fui esclarecer isso para ela, que ela era novinha, eu chamei os pais, e aí, gente, ó, resolvi, até aqui tá resolvido, mas deixa eu te falar, se essa menina não ocupar o lugar dela, ela vai ter escoliose para o resto da vida. E aí eu fui perguntar, como é que foi a gestação dessa criança? A gente fez 3, implantamos 3, foi inseminação artificial, nasceram 2. Essa menina é 3ª, o que morreu era 2º. Se você não dá lugar para o 2º, ela vai ficar querendo ocupar o 2º e o 3º. Acabou o problema. Acabou o problema de relacionamento, acabou o problema de escolha, acabou. Eles deram lugar de 2º, ela se libertou para ocupar o lugar dela e acabou. Por quê? Aí, assim, depois a gente pode ver por que foi o 2º que não vingou. Porque, com certeza, na grade familiar dessa moça, o 2º é o que traz algum problema. Certo? Eu vou compartilhar a tela aqui, só com as perguntinhas. Alguma dúvida? Ai, cadê? Será que eu não consigo compartilhar a tela de Excel? Espera aí. Ih, gente, hoje eu não vou poder demorar, não. Eu vou ter uma aula agora às 8. Ah, foi. Não. Ah, foi. Quem está aqui na reunião está vendo as perguntas, né? Pronto. Vocês estão vendo aí as perguntas, né? Então, o que é importante a gente procurar saber lá de trás? Qual foi o motivo desse casamento? Casou por amor? Casou por dinheiro? Casou para salvar a vida? Casou... Qual foi o motivo desse casamento? Ao casar, alguém foi excluído da família? Como que a família agiu com esse casamento? Então, eu não pude casar com o amor da minha vida porque eu era pobre, ele era rico e vice-versa. Olha a informação que isso traz para você. Tanto isso traz uma informação de comportamento quanto de saúde. Toda vez que eu tiver com alguém por amor, eu vou desenvolver alguma doença. E aí a doença vai ser o conflito vivido lá atrás. Teve traição? Tinha alguém que entrava nesse casal? Uma sogra que não sai de casa, uma tia que não sai de casa, uma traição que todo mundo sabe.
Então tinha muita sujeira, as pessoas viviam como sujeira, viviam como situações de grande contrariedade. Como que foi vivido isso? Ai, eu aceitava a traição porque pelo menos ele sustentava os meus filhos. Olha a informação que isso traz. Aqui vai ter muita relação com a parte renal também. Quantos filhos? Aí é o que a gente estava falando até agora. 1, 2, 3, 4, 5. O que aconteceu com esses filhos? Aí tem um exemplo que deram que o fulano morreu com 7 meses. Não é 7 meses à toa. Pode olhar no sistema da grade familiar que vai ter um ciclo de 7. O que eu descobri numa das minhas grades? Que uma criança nasceu e morreu com 9 meses. Essa criança nasceu no mês do meu aniversário e morreu no mês da minha afilhada. E essa pessoa tinha um nome com a inicial do meu nome. E essa pessoa que nasceu e morreu, ele ocupa o lugar que eu ocupo hoje. E essa pessoa foi um aborto que ninguém nunca soube. Uma pessoa só da família. Se eu for perguntar a todos os irmãos, ninguém sabia. E esse ciclo de 9 casa com o ciclo da minha outra grade de 9. Então, casa com essa repetição que eu ando tendo. Como que eu corrijo? Trazendo segurança a partir do momento que faz sentido essas informações. Qual era a situação financeira após cada filiação? Nossa, depois que fulano nasceu, fali. Mas ciclano nasceu, a família já estava muito bem de vida. Eu tive que lutar para sustentar fulano. Essa pessoa pode ter dinheiro, pode ter primeiro filho e manter sua situação financeira? Não pode. O que vai acontecer? Ela vai separar ou ela vai perder tudo? Ela vai ganhar dinheiro e vai perder tudo. Saúde. Opa, deixa eu só ver aqui. Tá. Deixa eu só acabar. Saúde. Qual é a doença comum? Então, é pegar esses sintomas que todo mundo tem. Na minha família, todo mundo tem problema respiratório. Na minha família, todo mundo tem problema de tireoide. Todo mundo tem problema no olho, nariz, no dente. Mas na época não tinha dentista. Mas por que a sua família tinha problema de dente e a outra não tinha? O dentista era ausente para todas, certo? Mas a sua tinha problema de dente, a do vizinho não tinha. Será que ele era especial? Não. Nasceu como? Cesárea, parto normal, tudo isso. Morreu como? Morte morrida? Teve grande sofrimento? Teve assassinato? Teve suicídio? Teve a suspeita de suicídio? Teve a acusação social de suicídio? Essa morte dessa pessoa está em qual lugar na grade familiar? Isso foi vivido em segredo? Aí aqui é o do suicídio de novo. A morte trágica. Morreu num acidente de alagamento, um acidente de avião, um problema de natureza, um deslizamento, isso tudo interfere. Teve criança, uma vez que eu fui atender, que ela tinha pavor de natureza e tinha uma memória dela de acidente de tragédia natural. E eles me contaram que os avós morreram num acidente. Aí eu não lembro o que foi, né, gente? Que eu não lembro de tudo. Mas morreu num acidente natural desses, assim, de deslizamento, de enchente, alguma coisa assim. Essa criança nem conhecia os avós. Aborto. Teve aborto, aí é tudo que a gente falou até agora, né? Teve aborto? Foi feito? Foi espontâneo? Foi falado? Foi escondido? Tem gemelar na família? Não tem gemelar? Tem adotados? Tem casamentos que tiveram filhos que não foram incluídos? Quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto filho? Você ocupa o seu lugar? Você tem a sensação que está sempre lutando para ter o seu lugar? Você tem uma sensação na vida de estar constantemente em luta? Você vive em guerra? Sente que não era esse o seu lugar? O que isso tudo significa? Isso tudo traz informação do sistema e da sua saúde e de como você lida com a vida e de como você lida com as suas relações. Certo? Certo? Pode falar, vai. Ô, Wagner, é um bate-papo nosso, porque o povo aqui tá silencioso. É um diálogo. É um diálogo.
É Deixa exclusivo. eu tive que atender a campainha ali, então eu perdi algum inicinho quando você estava mostrando esse slide aí. Essas perguntas eu vou fazer para mim, em relação ao meu casamento, à minha saúde. A sua, de todo mundo. De quem você tiver acesso. Se você tem acesso a nascimento, como é que chama? Atestados. Se tem uma pessoa mais velha na família que tem atestado de nascimento, de óbito, que tem atestado de casamento, é a coisa mais bonitinha, gente, você vê atestado de casamento antigo. É muito Deixa eu te legal. fazer outra Tem padre pergunta. que mandou casar, isso tudo interfere. É possível entender o porquê que o meu filho nasceu deficiente? Sim, com certeza. Porque peraí, quando ele já nasce, a memória é transgeracional. É batata, assim, é transgeracional. Tem uma vivência sua na gestação. Ele é qual filho? Ele é o segundo. De quantas gestações? 2. Você nunca perdeu. E aí, o que você vai sondar? Nos seus irmãos, quem é o segundo e quem é o quinto? E quem é segundo, quinto e oitavo? Não existe. Só tem 3. Então, mas tem 2. Segunda sou eu. Então, mas aí, você vai se questionar da história dos abortos. Se tem ou se não tem aborto. Você vai procurar saber da sua mãe quem era primeiro, segundo, terceiro, do seu pai quem era primeiro, segundo, terceiro, do pai dele, primeiro, segundo, terceiro. O que você tiver de informação. Só que as coisas são muito loucas, porque quando a gente se dispõe a ver informação, elas aparecem. Então, por exemplo, se você pegar quais são os sintomas dele, a gente vai começar a montar alguma coisa. Se a gente pega, por exemplo, a dificuldade da comunicação, uma coisa importante para dizer para ele é que hoje é seguro se comunicar. Porque alguma coisa foi vivida lá atrás em grande segredo. Se é segredo, você não sabe. Não Entendeu? entendi. Não entendi. Quando é vivido alguma coisa lá atrás, nas outras gerações, em segredo, não compartilhado, essas informações em segredo, elas trazem muitas memórias. E aí, quando você nasce numa grade familiar desses grandes segredos, uma grande dificuldade é a comunicação. Porque algo lá atrás foi vivido em segredo. Então, se você começa a dizer a ele, em momentos aleatórios, que hoje é seguro falar, que hoje ele pode se expressar, que o segredo não tem mais nenhum perigo. Essas informações de forma pontual para ele vão trazendo a possibilidade do dizer. Mesmo ele sendo não verbal. Ele é não verbal por causa disso. Entendeu? Ele é não verbal por causa disso. Então, quanto mais você diz essa informação para ele, e quanto mais você tira da sua vida as necessidades de esconder as coisas, então tudo que você sofre escondido, tudo que você guarda de segredo, tirar o segredo não é sair compartilhando. Tirar o segredo é conscientemente dizer para você isso não tem a necessidade de ser mantido em segredo. Porque o que acontece? Os sintomas todos são muito bons, apesar da dificuldade, por exemplo. Mas, se existe uma situação muito grande lá atrás, da qual ele não pode dizer, o sistema se resolve quando traz ele com a dificuldade da comunicação. Isso é uma resolução.
E também para você, em aprender a se comunicar de outra maneira, em aprender a marcar o seu espaço, em aprender a se separar do outro. Então, por mais que exista uma dependência dele muito grande, o grande desafio é você devolver para ele o que é dele. A grande cura nessa história é você dar a ele a autonomia. Ah, mas ele não tem, mas você dá. E o seu entrar para ajudar vai ser entrar para ajudar e não assumir para você. É pequeno, mas faz muita diferença. É igual o que a gente falou do espaço outro dia, né? Sai do consultório e atravessa a rua, vai para outro canto, larga ele lá. Você está dando para ele a chance de se virar sem a sua proteção. E a sua chance de se cuidar e de viver a sua vida, que é uma necessidade do sistema. Mas que é muito difícil. É porque esse é o desafio. Esse é o aprendizado da vida. Da sua vida, por exemplo. Esse vai ser um grande aprendizado. Só que se você tiver clareza disso, tá tudo feito. Entendeu? Certo? Ô, gente, terei que encerrar, porque a outra aula vai começar agora. Deixa eu ver. Se até aqui tá tudo... Eita, vai começar agora a outra aula. Tá tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Não? Qualquer dúvida, coloca lá no grupo e me manda lá no privado. E a gente fala mais disso. Amanhã tem outra live nesse mesmo horário. Certo? Estarei aqui com certeza. Então, tá bom. Então, amanhã a gente conversa. Espero que vocês falem mais com a minha pessoa. Tá bom? Sem timidez. E aí a gente fala mais. Um beijo, Annelise. Um beijo, Beijo. pessoal. Com Deus. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Amanhã, às 6h40, temos mais aula. Até!